Muita gente acha que Spin and Go é pura sorte, né? Mas a verdade é que não é bem assim. Com a estratégia certa, dá para transformar o que parece acaso num plano de vitória bem concreto. Então, nessa análise, a gente vai desenvendar um roteiro super prático, com base em dicas de quem entende do assunto, para começar a jogar de um jeito mais inteligente e, claro, lucrativo. Beleza, então vamos lá. O nosso plano aqui se divide em 5 partes bem importantes, tá? Primeiro, por que escolher Spin and Go? Depois a gente entra nos fundamentos da estratégia. A terceira parte é crucial, proteger o capital. Em seguida, vamos entender um pouco de mãos, ranges e posição. E para fechar, as chaves para o sucesso. Um verdadeiro plano de ação. Então, vamos começar com a primeira pergunta. Por que focar justo no Spin and Go? Afinal, tem tanto formato de pôquer por aí, né? Mas olha, esse aqui se destaca e muito, como ponto de partida ideal para quem está começando. E a gente vai entender direitinho por que agora. A estrutura do Spin and Go é super simples. Pensa assim, 3 pessoas entram na disputa e só uma sai com o prêmio todo. E a grande sacada é a velocidade. Uma partida inteira dura, sei lá, de 5 a 8 minutos, o tempo de uma música. Todo mundo começa com 25 Big Blinds, que é basicamente a aposta mínima e como a gente mede as fichas. E essa rapidez toda é ótima porque permite jogar um volume enorme de mãos em pouco tempo, o que é fundamental para aprender mais rápido. Agora, olha que interessante essa comparação direta aqui. Para quem está começando, a dificuldade de aprender Spin and Go é a menor de todas, é a mais acessível. Mas o que realmente chama atenção é a taxa horária que dá para fazer nos limites mais baixos. É bem maior que nos outros formatos. E o que isso quer dizer na prática? Que dá para ver um retorno financeiro mais rápido. E isso, convenhamos, é um baita motivador, né? Ok, então o formato é ideal, a gente já viu. Mas não adianta só sentar e jogar. Para aproveitar essa oportunidade de verdade, é preciso ter um plano. Uma estratégia no poker não é uma opção, sabe? É o que separa quem ganha no longo prazo de quem fica só dependendo da sorte. Mas aí vem aquela dúvida, né? Pô, mas precisa mesmo de uma estratégia? Eu não posso só ir na intuição, no feeling do jogo? Bom, a resposta para isso pode surpreender muita gente. A resposta é um grande e sonoro sim. O poker hoje em dia é o que a gente chama de jogo resolvido. Já foi tudo mastigado por computadores. Isso não quer dizer que a gente precisa ser um robô para jogar? Claro que não. Mas significa que não dá para inventar uma estratégia da nossa cabeça e achar que vai dar certo. O sucesso de verdade vem de aprender e aplicar os métodos que já foram testados e comprovados. Então, para começar, vamos focar em 2 pilares. Primeiro, seja agressivo, não passivo. Por quê? Porque é muito mais difícil jogar contra alguém que está sempre pressionando, que está ditando ritmo. Isso força os outros a cometerem erros. E o segundo ponto é levar o jogo a sério, ter foco. Tratar cada mão como um quebra-cabeça, mesmo que seja valendo centavos. Levar a sério assim pode melhorar o desempenho, olha, de 5 a 10 vezes. É muita coisa. Agora vamos falar de um problema que não é técnico, é mental. É o famoso viés de confirmação. Essa é uma armadilha que, olha, quase todo jogador cai. É aquela mania que o nosso cérebro tem de lembrar só das coisas que confirmam o que a gente já pensa, principalmente quando o assunto é azar. Quem nunca pensou ou ouviu isso, né? Nossa, eu sempre perco quando eu tenho 90% de chance de ganhar. Essa frase é o exemplo perfeito desse viés em ação. A dor daquela uma vez que a gente perde sendo favoritão fica marcada a ferro e fogo na memória. E as outras 9 vezes que a gente ganhou na mesma situação? Ah, essas a gente esquece rapidinho. E esse gráfico aqui mostra exatamente isso, a realidade matemática. A nossa mente se agarra naqueles 10% de derrotas porque elas doem, são mais marcantes emocionalmente. Mas a verdade, a estatística, é que os 90% de vitórias estão ali, aconteceram. Entender isso de verdade é um passo gigante para manter a cabeça no lugar durante o jogo. Beleza, agora a gente chegou num tópico que, sinceramente, talvez seja o mais importante de todos para quem quer levar o poker a sério: proteger o capital, ou, como a gente chama no meio, a gestão de bankroll. Eu acho essa analogia fantástica. Seu bankroll é seu paraquedas. Pensa nisso. O bankroll não é só o dinheiro para apostar. Ele é a sua ferramenta de trabalho. É o que permite que você continue jogando, aprendendo e principalmente sobrevivendo aos altos e baixos, a variância do jogo. Sem ele, a aterrissagem é impossível e a jornada acaba ali mesmo. Então, como fazer isso na prática? É simples, são 3 passos. Passo 1. Não sabe qual é o seu nível? Seja humilde e comece lá de baixo, nos limites mais baixos que tiver, tipo os de 20 centavos de euro. Passo 2. Tenha um bankroll dedicado para isso de pelo menos 50 euros.
Isso dá 250 vezes o valor da entrada, os buy-ins. É uma margem de segurança gigante contra uma maré de azar. E o passo 3, jogue bastante. Pelo menos uns 1000 jogos antes de sequer pensar em subir de limite. Assim, a decisão vai ser baseada em dados, e não só numa fase boa que durou uma semana. Ok, agora que a base está sólida, vamos subir um degrau. Vamos entrar nos conceitos um pouquinho mais avançados, mas que são a essência do pensamento estratégico no poker. É isso aqui que realmente separa quem joga por diversão de quem joga para ganhar. E a primeira grande virada de chave é parar de se perguntar o que será que ele tem. Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é qual é o leque de mãos possíveis que ele poderia ter nessa situação. Isso é o que a gente chama de range. E essa mudança transforma o poker de um jogo de adivinhação para um jogo de dedução, de lógica. E esse range não é estático, ele vai se afunilando. Pensa comigo. Antes do flop, quando só tem as cartas da mão, o leque de possibilidades do oponente é gigante. Aí vem o flop, as 3 primeiras cartas na mesa. Dependendo do que ele faz, se ele aposta ou não, esse leque já diminui. A gente começa a eliminar mãos. Chega o turn, a 4ª carta, o range dele fica ainda mais definido, e quando chega no river, a última carta, dependendo de toda a ação, o leque de mãos dele pode ser tão pequeno e específico que a nossa decisão fica muito mais fácil. E isso nos leva a outro conceito fundamental: posição. Pessoal, se tem uma coisa para guardar é isso. Posição é poder no poker. Agir por último na rodada de apostas é uma vantagem absurda. Você consegue ver o que todo mundo fez antes de tomar a sua decisão. Isso te dá mais informação. Com mais informação, as decisões ficam mais simples e, como a tabela deixa bem claro, muito mais lucrativas. Ufa, a gente viu bastante coisa, né? Então agora, para fechar, vamos juntar tudo num plano de ação bem direto. São os pontos mais importantes para lembrar e, mais que isso, para começar a aplicar hoje mesmo no jogo. Então vamos lá, os 5 pontos essenciais. Primeiro, escolha Spin and Go. É o melhor formato para aprender e ganhar. Segundo, jogue de forma agressiva, principalmente do botão, que é a melhor posição na mesa. Terceiro, mantenha as coisas simples. Um jogo básico e sólido ganha de jogadas mirabolantes no longo prazo. Quarto, priorize a posição. Faça dela o seu objetivo em quase todas as mãos. E quinto, o mais importante de todos, o bankroll é o seu paraquedas. Proteja ele com a sua vida. E agora, para a gente terminar, fica essa pergunta para reflexão. Com essa estrutura toda em mãos, qual é o primeiro hábito que vai ser mudado no seu jogo? Conhecimento só vira resultado quando a gente coloca em prática. Foi a gestão de bankroll que mais chamou a atenção, ou o foco na posição, a mentalidade agressiva? O mais importante é escolher um ponto e começar a trabalhar nele hoje. E claro, se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer ajudar. Aproveita, se inscreve no canal para não perder outros guias como este e dá uma olhada nas nossas playlists de estratégia para se aprofundar ainda mais. A gente se vê na próxima.